Olá pessoal, a gente está começando aqui a aula 1 da nossa disciplina Oficina de Projetos no programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, campus de Franca. Eu sou o professor Rodrigo Touso e vou acompanhar vocês nessa disciplina. Bom, a Oficina de Projetos é uma disciplina optativa e tem por objetivo principal capacitar vocês a elaborarem projetos na área da educação não formal, na área da economia criativa e solidária, seja na cultura, seja no terceiro setor, ou mesmo iniciativas individuais em parcerias com setores econômicos locais diversos da sociedade. Para isso, um conjunto de leituras está sendo enviado a vocês por e-mail, que vão condensar as partes do que é um projeto social. Você pode estar conversando consigo mesmo que já sabe fazer um projeto. Aliás, o seu projeto de mestrado foi aprovado. E logo depois disso, você descobriu que ele precisava ser alterado. E agora você deve estar na fase de descobrir que fazer um projeto é mais fácil do que implementar a execução desse projeto. Então é um pouco isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Porque isso também vale para os projetos sociais. Mas o que são os projetos sociais? Projetos são plataformas de apresentação, controle, gestão e execução de ideias em forma de discursos, geralmente organizados numa estrutura padronizada que contém a apresentação, a justificativa, objetivos gerais e específicos, objetos, metodologias, metas, cronogramas, orçamentos, resultados esperados e anexos demonstrativos. A maior diferença entre um projeto acadêmico, que você já fez aqui no mestrado, e um projeto profissional é que, embora ambos partam da elaboração de um discurso, enquanto o primeiro propõe uma análise e produz um novo discurso, o segundo propõe uma intervenção prática. E vale a pena fazer projetos? Enfim, vale muito a pena elaborar projetos. No Brasil, a maior parte dos projetos culturais que pedem recursos são aprovados para a fase de execução. Eles costumam falhar na hora de captação de recursos, ou seja, o problema não é fazer o projeto em si, o problema é vender esse projeto para o mercado, para quem vai estar financiando a execução desses projetos. Vale lembrar que nesse cenário econômico que a gente vive, o setor da cultura ele permanece se expandindo. Ainda que o perfil dos trabalhadores tenha se alterado no tempo, a economia da cultura é a que mais cresce em número de trabalhadores e prestadores de serviço, mas eles são temporários, vinculados à execução de cada projeto. Contudo, esses trabalhadores não são excluídos do sistema quando o projeto acaba. Eles se realocam em novos projetos. Então a vida é feita de feira em feira, de festival em festival, de festa em festa, de exposição em exposição, de filme em filme, enfim, de projeto em projeto. As alterações nas leis trabalhistas não apenas permitem que isso aconteça, mas elas também incentivam que isso aconteça. Por isso, saber fazer e vender o seu projeto será uma habilidade muito importante no futuro não muito distante e para todos nós, né? Há retorno sobre isso. A economia da cultura, via Star System, ou mainstream, ou mass media, ela leva a concentração do consumo em determinados produtos procedentes de artistas consagrados, de reconhecido talento ou fama, e marcas bem posicionadas, ou seja, o consumidor prefere minimizar o risco do investimento consumindo produtos que o Star System indica. Por isso, os shows tradicionais de fim de ano, por exemplo, é o tradicional cálculo de ROI, retorno sobre investimento, que fazemos quando a gente seleciona a peça que a gente vai ver no teatro, o circo, o show, o cinema, enfim. Tem frequência nesses projetos? O visitante de uma exposição, ele passa em média 9 segundos diante de uma obra de arte. Eu falo isso com bastante segurança que o meu setor exclusivo é o museu, né? E esse tempo diminui conforme a visita se prolonga. Então o mesmo acontece, por exemplo, com o shopping. A entrada nele, as primeiras lojas que são visitadas têm um tempo de permanência maior e esse tempo vai se degradando conforme a visita acontece. Em contrapartida, essa visita, que se degrada muito rápido, ela aumenta a frequência do caso. Ou seja, o prazer de consumir aumenta proporcionalmente ao consumo que se faz, diferente do que acontece com um bem durável. Uma vez consumido aquele bem, esse consumo não enseja sua repetição tão rapidamente. Ou seja, você compra um carro só, você compra uma geladeira, e você vai demorar um certo tempo para reconsumir isso, mas quanto mais você frequenta um cinema, um teatro, um museu, quanto mais vai ficar essa frequência na sua vida. Além disso, vamos entender que o tempo de formação de um consumidor de cultura, ele é grande frente ao tempo de consumo desse bem. Ou seja, o tempo gasto
em aprender a escutar um tipo de música, mas o tempo de formação do espaço de ocorrência, um festival de música, por exemplo, ele é muito maior que o tempo de fruição desse lazer individualmente falando. O mesmo acontece com as curvas de consumo do teatro, das bibliotecas, dos museus, das exposições de arte, dança, cinema, biblioteca, que tendem a se estabilizar num patamar de tempo inferior ao utilizado para sua execução. Na nossa aula do dia 20 ou 21, a gente vai mostrar um gráfico sobre isso, vai trabalhar um pouquinho essa ideia de como a gente consome os projetos, para a gente pensar exatamente no tempo de execução de cada projeto cultural. Então, com isso na mesa, vale a gente pensar um pouquinho sobre, vale a pena fazer projeto? Vamos ver os mitos que envolvem esse universo, né? Primeiro, somente o governo federal financia projeto cultural. Isso é uma falácia. Todas as instituições, todas as instâncias governamentais financiam projetos. Projeto federal, estadual, projetos municipais, enfim. Nem somente grandes empresas apoiam projetos, pequenas empresas também, empresas locais também. O apoio, ele não precisa vir apenas em dinheiro. Você pode conseguir serviços e bens, serviços de divulgação, serviços de impressão, enfim, tudo isso para realizar o seu projeto. Quando o seu projeto não consegue execução, é porque ele é ruim? Não, às vezes o problema, como eu falei, não está no projeto em si, ele está na venda desse projeto. Então, nessa disciplina, a gente vai fazer uma primeira parte, que é aprender a fazer o projeto em si. E depois, juntos, lá no dia 21, isso vai ser no último dia de nossa aula, a gente vai aprender a vender esse projeto também, né? Na economia criativa como um todo, ela se baseia em 3 dimensões de execução. A dimensão simbólica, a dimensão econômica e a dimensão social. Vamos ver um pouquinho cada uma delas. Quanto mais próximo dessas dimensões do seu projeto estiver, maiores são as chances dele ser acolhido por empresas, grupos, pessoas e governos. Tá? Primeiro, a dimensão simbólica. Não precisa anotar isso agora. Eu não estou fazendo um vídeo com uma apresentação sofisticada, estou apenas falando para vocês. Eu repasso isso para vocês durante a aula em PowerPoint, enfim, PDF. A gente vai ver isso mais para frente. A dimensão simbólica dela. Primeiro, inovação estética. Tipo de circulação, distribuição e difusão desses bens culturais. A contribuição para a preservação da memória social e das tradições populares e a expressão da diversidade cultural. Tudo isso está colocado dentro da dimensão simbólica do que seu projeto deve ter. Além disso, contribuição à pesquisa e reflexão e promoção da excelência e da qualidade de vida de todos os envolvidos, inclusive das pessoas que trabalham no projeto, não só o seu consumidor final. Já na dimensão econômica, geração e qualificação de emprego e renda, desenvolvimento das cadeias produtivas da economia criativa, fortalecimento das empresas culturais brasileiras, internacionalização, exportação e difusão da cultura brasileira no exterior, fortalecimento do intercâmbio internacional e regionalização, profissionalização, formação e capacitação de agentes culturais públicos e privados, e por fim, sustentabilidade econômica e continuidade dos projetos. Então, um modo de análise para projeto cultural é qual é a capacidade dele de se sustentar no tempo ao fim desse projeto, né? Então, por exemplo, muito projeto cultural entra com pedido de financiamento para fazer um festival. E qual é a capacidade desse festival existir mais para frente, para além desse modo de financiamento, né? Que pernas ele vai construir enquanto ele existe. Tem alguns mecanismos para isso acontecer, nós vamos falar disso também. Dimensão social. Ampliação do acesso à população para esse tipo de bem, consumo e serviço cultural, contribuição para a redução das desigualdades territoriais, regionais e locais, impacto na educação e em processos de requalificação, territorialidade, incentivo à formação e manutenção de redes de cooperação, coletivos, companhias e grupos socioculturais, redução das formas de discriminação e preconceito e fortalecimento das iniciativas culturais das comunidades envolvidas no projeto. Bom, tudo isso traz para a gente os parâmetros que você vai ter na hora de fazer o seu projeto. Tá? Então, antes de finalizar esse vídeo, a gente vai pensar como tudo isso aqui entra num passo a passo para o desenvolvimento do seu projeto. Passo 1. Quem está propondo o projeto? Quem se beneficia do seu projeto? Seu público-alvo. Passo 2. O que é o projeto? Né? Qual é o objetivo dele? Objetivos gerais e específicos. Passo 3. Justificativa. Por que é que eu estou fazendo esse projeto? Passo 4. Um plano de trabalho. Como ele será feito? Explique em forma de texto, quadro, tabelas, gráficos, enfim. Sempre de maneira simples, didática. Como ele vai acontecer da primeira ação até a última ação desse projeto.
Passo 5, o cronograma. Quando? Colocar em forma de tabela o cronograma com as metas e descrever essas metas detalhadamente. Então, o passo 4 e o passo 5 eles são muito relacionados, né? E passo 6, orçamento ou orçamento físico-financeiro. Quanto vai custar esse projeto? Descreva de modo geral todos os custos envolvidos, tanto os próprios quanto do que será captado, tá? E aqui, lembre-se que todo mundo tem que ser pago, inclusive quem está propondo o projeto. Então, nessa parte, é lícito também colocar a verba de quem está recebendo para fazer o projeto, tá? O que é que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou enviar para vocês 2 materiais sobre elaboração de projetos e gestão de projetos elaborados pelo Ministério da Cultura. O primeiro deles fala sobre gestão de empreendimentos criativos. Criativo aqui quer dizer que faz parte da economia criativa, tá bem? O material fala de empreendedorismo, que é uma leitura muito importante para a gente entender o espírito do fazedor de projeto, que é, acima de tudo, o empreendedor. A segunda leitura é sobre metodologia de elaboração e gestão de projetos. Ela vai falar sobre o ciclo PDCA, a análise SWOT, o esquema de Ishikawa e, sobretudo, a metodologia 5W2D, 2H, que é onde eu quero que foque a sua atenção, porque ali é que vai esquematizar como fazer o projeto, que é mais ou menos isso que eu acabei de narrar para vocês no passo a passo. Pois bem, feitas as leituras, vocês vão ter até o dia 21 para apresentar o tema do projeto de vocês, e nós vamos analisar os temas conjuntamente. Depois disso, vocês vão desenvolver o resto do projeto. Não vai ser preciso todo o projeto para o dia 21, só o tema. Tá combinado? O meu e-mail todo mundo já tem, então a partir de agora, precisando, me escreve por e-mail, a gente vai trabalhando caso a caso os problemas que aparecerem, tá bem? Se alguém tiver problema com a leitura, com a abertura do arquivo, qualquer coisa, vai me escrevendo, combinado? Então um abraço para vocês, até o próximo.